Pessoal, vamos falar agora sobre os 10 passos para a segurança do paciente, tá? Isso também é muito importante, é uma cartilha aí do Corém, né, de 2010, que a gente usa até hoje, tá? Infelizmente, nem todas as instituições seguem à risca, mas é um dever seu, né? A partir do momento que conhece os 10 passos, ficar esperto. E isso não está voltado não só para o atendimento domiciliar, mas também na instituição hospitalar ou nas redes aí de atendimento, tá? Então, a segurança do paciente ela é primordial, uma vez que a responsabilidade da segurança é de quem está cuidando, e quem está cuidando no momento é você. Então, você é responsável, tá? Então, vamos lá, vou tentar ir rapidinho para ver se eu consigo aproveitar todo esse vídeo, tá? Então, identificação do paciente. Identificação do paciente é a prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado, incluindo, por exemplo, as unidades de pronto atendimento, tá? Coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e ambulâncias. Então, isso é muito importante, a identificação, né? Eu tenho que identificar o paciente, eu tenho que pôr uma pulseira nele, eu tenho que colocar uma etiqueta nele, eu tenho que fazer ali de maneira que eu consiga identificá-lo e que quem chegar possa identificá-lo, o outro que for atendê-lo possa identificá-lo. Cuidado limpo e seguro. Então, se fala da higienização das mãos, né? Então, esse é um cuidado indispensável, primordial em qualquer ambiente para qualquer paciente. Esse é um cuidado de segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, tá? Então, higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, perdão, pelas células descamativas da microbiótica da pele, com a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Isso está na cartilha, já estou relendo para vocês, mas assim, quando a gente deve lavar as mãos? Antes e após o contato, antes e após a realização de procedimentos, após o contato com material biológico, após contato com mobiliários, equipamentos, tá? Sempre que eu tiver algum contato com o paciente em qualquer situação, entrou no hospital, saiu do hospital, lavem as mãos, tá bom? Isso é muito importante. 3. Catéteres e sondas. Administração de fármacos, soluções por catéter, sonda e seringa é prática de enfermagem comum que pode ser desenvolvida em ambiente de atendimento à saúde. E as infusões em vias erradas, né? Então, olha outro ponto importante. A gente ouve falar muitas das vezes de estagiário que injetou dieta no catéter errado, né, matou o paciente. Tudo isso, pessoal, muitas das vezes é falta de atenção, tá? Muitas das vezes é aquela coisa de você não achar que vai acontecer com você, é aquela coisa de você não seguir os certos na medicação, né? Não fazer a técnica correta. Então é aquela coisa de autoconfiança. Ah, não, é assim mesmo, é isso mesmo. Você pegou às vezes um medicamento parecido e você não quis perder tempo, né? E aí acaba muitas das vezes causando dano irreversível. Lembrando, pessoal, isso é muito importante. Uma vez que eu injeto algo na veia do paciente, é muito difícil a gente fazer aí um movimento de remoção, né? Então, se eu injetei, eu tenho que só pedir a Deus para que ou a quantidade seja pouca, que não vai causar um dano letal, né? Ou o médico consiga aí fazer a reversão dessa droga, tá? Então, e tem medicamentos que a gente não consegue reverter. Então, é óbito. Então, isso é muito importante, pessoal. Muito importante, muito importante, muito importante. Toda vez que a gente for fazer medicações no paciente, eu tenho que seguir os certos, eu tenho que ler o frasco, eu tenho que ler a prescrição, eu tenho que conferir o nome do paciente, eu tenho que perguntar se ele tem alergia, eu tenho que fazer todo aquele procedimento de cuidado
porque uma vez que eu injetei, tá injetado. Aí não tem mais como, tá bom? E a gente sabe quais são os passos para poder não cometer esse erro, tá bom? Então, cuidado aí com catéter, sondas, tá bom? Passo 4, cirurgia segura, né? Aí, essa parte fala de um paciente se internar para fazer uma cirurgia no membro esquerdo e faz no membro direito, tá? Isso é muito importante, mas está mais relacionado com cirurgia, né? Onde o paciente, ou a enfermagem ali tem que tomar cuidado na leitura do prontuário, tá bom? Checagem, sempre checar tudo. A checagem é primordial na cirurgia, tá? Passo 5, administração de intravenosa de sangue e hemoderivados também, né? É também importantíssima, né? Como que tem que ser essa infusão, temperatura, né? Velocidade, catéter, tá? Tomar muito cuidado com isso. A infusão de hemoderivados, muito, muito importante, precisa estar muito atento. O paciente está envolvido com segurança? Passo 6. O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados da sua saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si, mesmo interagindo com os profissionais de saúde. Ele deve ser estimulado a participar da assistência prestada e incorporada e fazer questionamentos, uma vez que ele é que tem o conhecimento do seu histórico de saúde, né? Da progressão da sua doença, dos sintomas, experiências com os tratamentos aos quais já foi submetido. Além disso, desenvolver um ambiente que proporcione cuidados centrados no paciente, tornando bem como seus familiares e agentes ativos na busca de sua segurança, promover interesse, motivação e satisfação com o cuidado prestado. Aspectos que possibilitam ter um bom resultado nas condições de saúde. Por exemplo, pessoal, o paciente tem que colaborar. Se é um paciente consciente, ele precisa colaborar, né? Ele precisa saber, ele precisa questionar. O meu medicamento já chegou meu medicamento, já deu o horário, não vai ter meu medicamento, e meu antibiótico tem, não tem? Essa questão, tá? Estimular ele a ter responsabilidade também com o tratamento. Dar a ele a responsabilidade também de ajudar a equipe, para que a equipe consiga ajudá-lo na assistência, tá? E tentar fazer com que a gente consiga trazê-lo para a equipe, tá? Para que ele consiga ajudar a gente a cuidar dele, tá bom? Comunicação tem que ser para a segurança, a comunicação tem que ser efetiva, né? Que tem que ser um processo recíproco, né? Tem que ser ali uma forma que você consiga arrumar uma estratégia de ter uma comunicação com ele aberta e clara, né? Muitas das vezes o paciente ele não está falando direito, mas se você tiver uma outra estratégia, ele consegue balbuciar algo, né? Ele consegue muitas das vezes não ter uma comunicação verbal, mas ele vai ter uma sinalização de positivo, de negativo. Você precisa criar com o paciente essa comunicação efetiva, tá? Para até você ter noção aí até onde está indo o sucesso do cuidado, tá? Prevenção de queda nem se fala, né, pessoal? Então a gente não pode confiar, nunca deve confiar nos pacientes. A queda pode ser definida como uma situação no qual o paciente não intencionalmente vai ao chão ou algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial. A avaliação periódica de riscos de que cada paciente apresenta para a ocorrência da queda é orientar os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Então, quando eu recebo o paciente na clínica, eu como enfermeira, eu já tenho que ter noção se ele tem risco ou não para queda, né? Então, eu como enfermeira vou colocar lá no prontuário dele, na minha evolução, risco para queda, atenção, risco para queda, né? O auxiliar vai ficar atento. Então, em que sentido? Esse paciente está meio consciente, ele está meio sonolento, ele vai querer levantar, eu tenho que tomar cuidado, tá? Grades levantadas, tá? Conversar com o paciente, orientar, explicar, colocar ele a par da situação. E ficar sempre atento, sempre atento. Nunca pode ficar longe do paciente, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tá bom? 8, 9, 9, 9, 9, 9.
Prevenção de lesão por pressão, né? Aqui tá úlcera na pessoa, mas é lesão por pressão, tá? Não tinha mudado a nomenclatura ainda, mas é lesão por pressão. Óbvio, né? A gente já sabe tudo que tem que se fazer. Massagem de conforto, o uso de hidratantes, mudança de decúbito, tá? Isso é importantíssimo, a gente sabe, e isso é primordial da enfermagem, tá bom? E segurança na utilização da tecnologia, cuidado para o paciente não levar choque nos equipamentos, né? Cuidado para o paciente, muitas das vezes, não utilizar o aparelho, né? Muitas vezes o paciente ele quer mexer no aparelho, ele quer utilizar o aparelho, né? E tomar cuidado com o barulho também do aparelho, né? Esse barulho sonoro, para não incomodar o paciente. Então, é isso, tá? Basicamente é isso, mas assim, o mais importante desses 10 aqui, eu diria que seria medicação e queda. Porque às vezes o paciente entra no hospital com uma fratura de fêmur e leva uma queda da maca, sai com um traumatismo crânioencefálico. Outro exemplo, às vezes o paciente entra para tomar um soro de hidratante, uma hidratação, está desidratado. E às vezes sai com choque anafilático, porque tomou a medicação errada. Ou às vezes nem sai. Então, segurança do paciente, importantíssimo, tá? Resumidamente é isso.